Boa noite, o Conexão está no ar e hoje o bate-papo é com meu amigo pastor regional da Assembleia de Deus, pastor André Luiz. Pastor André, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Conexão. Amém, boa noite, Deus abençoe vocês e obrigado pelo grande convite. Pastor, a primeira pergunta, quem é pastor André? Bom, pastor André Luiz de Carvalho, eu nasci em Minas Gerais, sou mineiro aqui de Contagem, nasci em 64 num lar cristão, então somos filhos também de criação no lar cristão, fomos criados no lar cristão. E nessa caminhada chegamos até onde nós estamos hoje através do ensino da Palavra de Deus. Bom, André é aquele que buscou, através do conhecimento dos seus pais, um segmento que é hoje, que nós chamamos de segmento da Palavra de Deus. Caminhamos durante esse período e assim nos formamos, desde a juventude, depois casamento e atualmente pastor na obra do Senhor. Você pastoreia a região de Santa Luzia. Atualmente nós estamos completando 2 anos que estamos nesta regional de Santa Luzia, desenvolvendo o trabalho nas igrejas aqui existentes das Assembleias de Deus. Quantas igrejas faz parte da sua regional? Nós temos hoje, sobre a nossa liderança, 11 igrejas, 11 congregações, da qual estamos liderando com um total de 822 membros, esse campo de Santa Luzia. Santa Luzia tem várias regionais, certo? Sim, dentro de Santa Luzia nós temos 4 regionais, são 4 pastores que tomam conta. Santa Luzia é um campo muito grande, então nós temos São Benedito, é um setor, nós temos Jaqueline, é um outro setor, nós temos Santa Matildes, aliás, que é um outro setor, e propriamente Santa Luzia. A sua igreja fica onde? Fica ali localizada na Avenida das Indústrias, número 780. Pastor André, pastorear não é fácil. Tem que ter um chamado. Muitos querem ser pastor, mas não tem chamado. Então tem que ter um chamado. E a pergunta é, quais são os principais desafios que a igreja tem hoje na pós-modernidade, nesse século XXI? Os desafios, eles são enormes e diversificados. Na verdade, os desafios vai depender da questão da localização regional. Por exemplo, tem lugares que são mais desenvolvidos, tem lugares que é menos desenvolvido. Apesar de que o que nós chamamos de pós-modernidade está falando exatamente da área de uma tecnologia e o nosso viver ali dentro. Então, um dos maiores desafios que nós temos é poder o cristão estar dentro desse canal que nós chamamos de desenvolvimento de uma forma mais justa e baseada na Bíblia Sagrada. Certo. O Evangelho, a pregação do Evangelho. Tem um tempo atrás que se pregava de uma forma. Hoje mudou-se um pouco a forma de pregar, né? Isso afetou muito a igreja? Houve uma mudança? Como aconteceu esse processo? Ou continua da mesma forma? Ainda completando essa questão da pós-modernidade e conectado com esse tema, nós vemos o seguinte. A pregação do Evangelho, ela anteriormente, alguns anos atrás, ela era mais de forma pessoal. Ela alcançava mais de forma pessoal, porque também não tinha os grandes aparatos que nós temos hoje. Então, ela alcançava as pessoas de forma, nós podemos chamar de corpo a corpo. Hoje, nós temos um alcance maior através da tecnologia, e esse alcance, através da mídia, ela é bem estendida. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra algumas deficiências, que é não poder trazer uma resposta de aquela que nós temos corpo a corpo. Então, a tecnologia é excelente, maravilhosa, mas também tem os seus desafios. Qual é? Tirar dúvidas e resolver algumas questões de uma forma
que havia no evangelismo corpo a corpo. E em experiência você tem bastante, porque me parece um pastor missionário, teve até fora do país, né? Qual você teve? Conta pra gente como é que foi essa experiência, né? Estar fora do país, fora da sua pátria e levando a dificuldade é igual, é mesma. Como é que foi lá? Como é que é aqui? Tem um comparativo? Anteriormente, ainda no tempo de juventude, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho em alguns estados, como por exemplo no estado de Alagoas, no estado da Bahia, onde desenvolvemos esse trabalho. O que sucedia é o seguinte: o meu pai trabalhava com usinas açucareiras, então a gente ia seguindo os passos do profissional do meu pai e onde chegávamos desenvolver um trabalho. Então isso foi em vários estados. Posteriormente, essa experiência, Deus então nos chamou bem ainda no tempo de juventude para um trabalho maior. E o que havia no nosso coração, na nossa alma, que nós chamamos de chamada de Deus, era para pregar em terras estrangeiras. Isso desde os nossos 14 anos de idade. E veio a concretizar logo após o meu casamento, em 1988, quando tivemos a oportunidade de sair fora do Brasil. E neste caso fomos para a África, num país chamado Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau desenvolvemos um trabalho durante 10 anos nas ilhas, chamado os arquipélagos dos Bijagós. E aí implantamos a Igreja do Senhor com a minha família, já casado, e meus 2 filhos, desenvolvemos esse trabalho de evangelização. Posteriormente, estivemos no México. Depois desses 10 anos, fomos para o México e lá, durante 4 anos, fizemos também a implantação da Igreja do Senhor. Então essa é uma experiência que nós temos um total de 14 anos fora do Brasil pregando o Evangelho. Muito bem. Pela experiência vasta que o senhor tem de conhecimento transcultural, a pergunta é: qual experiência de fé marcou a sua vida durante esses anos servindo ao Senhor Jesus? O que mais tem marcado a nossa vida é a questão da pregação do Evangelho e a recepção do Evangelho. Isso nos marcou muito, principalmente em África, quando nós saíamos com certo temor, com certa dificuldade, com famílias pequenas, né, ainda as crianças pequenas. Então isso nos marcou porque a forma que Deus nos deu ali, essa vivência, e a forma com que Deus guardou e protegeu a minha família, isso é uma prova do chamado de Deus. Então a experiência marcante que eu tenho, além de dezenas de outras, é a questão da proteção de Deus dentro do projeto evangelístico. Hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, o que diria para a Igreja do Senhor aqui no Brasil, para a igreja dele? Se ele assim, assim, eu quero falar para a minha igreja, o que ele faria para a igreja aqui no Brasil? Eu acredito plenamente que Deus diria 2 coisas importantes. Primeiro, ser fiel. Ser fiel nos princípios bíblicos, ser fiel, ele diria isso. E eu creio que ele também diria: evangelize, pregue, fale da minha palavra. Eu creio que hoje seria um despertamento nas igrejas exatamente para isso. Acreditamos 2 coisas importantes. Primeiro, nós fomos chamados em primeiro lugar para adorar a Deus. E segundo, para falar para as pessoas desse grande amor e adoração a Deus. Ser apaixonado pelo Evangelho. Completamente. Apaixonado por Cristo. Apaixonadíssimo. Por quê? Porque eu fui chamado exatamente para esse trabalho. Então eu amo aquilo que Deus me chamou, que é para pregar o Evangelho, falar de Jesus, anunciá-lo em todas as oportunidades que a gente tem. E como pastor, tem pastores hoje que têm horários para servir ao Senhor Jesus. Eu acredito que no seu caso é diferente, sempre à disposição. É quase 24 horas por dia? Podemos dizer exatamente isso. Eu acabei de chegar de um trabalho numa igreja
e aonde que nós falamos exatamente sobre a questão da intimidade com Deus. Aquele que está disposto a fazer o trabalho do Senhor, não existe um horário especificamente. O meu horário é esse, eu tenho que bater o cartão esse aqui e tenho que bater o cartão de saída nesse horário. Não. Estávamos dizendo exatamente isso, que há momentos da noite, inclusive 2 horas, 3 horas da manhã, que o telefone toca. O telefone toca, é alguém do outro lado que está numa situação que precisa de uma palavra, que precisa de um aconselhamento, e nesse caso o pastor está à disposição. E aliás, o pastor está à disposição para o seu rebanho a qualquer hora, do dia, da noite, da madrugada, ele está à disposição. Quando ele não está na igreja, quando ele não está ensinando, se estiver em casa, ele está estudando a palavra e está orando também, sempre a serviço. Sempre a serviço, porque na verdade, quando ele não está lá na igreja pastoreando, ele tem que estar também com a sua família, pastoreando a sua própria família, pastoreando o seu próprio rebanho doméstico, né? Então, seja na igreja, dentro da sua casa, é preciso então essa disponibilidade de tempo. E além disso, pastoreando a si mesmo. A si mesmo. Como? Leituras bíblicas, vida de oração, busca do Senhor, algum aspecto que ele precisa de estar melhorando. Então, é 24 horas à disposição do Senhor. Um assunto interessante, pastor, a igreja e a política. Como você tem essa visão da igreja e a política hoje? Há uma grande necessidade, sim. Há uma grande necessidade. Nós vemos hoje que o nosso país, ele é regido pelas leis. E essas leis precisam de estar, então, sendo bem trabalhadas. Se nós temos pessoas que podem estar exercendo essa função e exercer essas leis da melhor maneira possível, então que esses homens que foram chamados para a área da política, que exerçam a sua função. E é o papel da igreja elegê-los. É um papel da igreja elegê-los. Como? Verificando aqueles que têm as melhores condições, né? Que possa estar favorecendo a igreja do Senhor num todo, não em questões particulares, mas em um todo. Então a política hoje ela é muito essencial e necessária. Inclusive está explicando esses pontos para a própria comunidade. Falar da Assembleia de Deus é quase impossível não falarmos ter boas lembranças do nosso amigo pastor, presidente Anselmo Silvestre. Que lembranças? Pastor Anselmo Silvestre, ele um homem inigualável. Eu diria que é um homem que é um a cada 100 anos. De 100 em 100 anos é que tem um igual aquele. Ele morreu, né, nos deixou aos 96 anos de idade. Mas ele sempre dizia, e nós nunca esquecemos, ele sempre dizia, tem que começar pelo altar. Ou seja, tem que começar pela liderança. Uma vida da igreja tem que começar por quem está na liderança, para que possa chegar até aqueles mais novos convertidos. Então é um homem inigualável. Deixou boas lembranças? Muitas, são lembranças excelentes e maravilhosas. Por exemplo, naquele tempo quando não havia tanta tecnologia, quando não havia tanto transporte, chegou a andar 92 quilômetros para servir a ceia do Senhor para famílias, para 1 ou 2 famílias. E depois retornava mais 92 quilômetros a pé, outra hora a cavalo. Então são lembranças e marcas que a gente não pode esquecer deste homem. Boas lembranças. Uma pergunta simples, né, que você deixasse para as pessoas, antes de fazer um bate-volta com o senhor, acerca do Evangelho, mensagem de Cristo. Né? E também você vai ter um programa também aqui, você vai trazer uma palavra sempre. Como é que você recebe isso? Você, quinzenalmente ou semanalmente, levar uma palavra para as pessoas através desse meio de comunicação? A conexão está aberta. A palavra de Deus ela tem que ser ministrada e sendo utilizada pelos diversos canais existentes.
tudo que a igreja tem possibilidade de utilizar para a divulgação do Evangelho, ela deve ser feita. A rede, por exemplo, de comunicação, igual nós estamos tendo essa oportunidade agora, é um mecanismo excelente de divulgação em lugares onde que talvez nós não conseguimos alcançar. Alguns lares que a gente talvez não consiga alcançar, né, com a nossa voz em si, ou que nas pregações, nas praças, nas ruas não consiga alcançar, mas esse meio de comunicação é algo maravilhoso e abençoador para aqueles que estão às vezes até de portas fechadas, mas entra lá dentro o Evangelho através desse meio de comunicação. O culto na subsede é que dias e horários? Nós temos os trabalhos na nossa subsede, Avenida das Indústrias, número 780. Nós temos os trabalhos lá na terça-feira, às 19h30, que são estudos bíblicos doutrinários. Nessa ocasião, a gente tira durante um mês para estudar um tema bíblico e discorrer e buscar esgotar o máximo possível esse tema lá dentro. Nós temos na quinta-feira, por exemplo, o culto de oração, o culto que nós chamamos de culto público, onde nós oramos pelas pessoas e pelas suas necessidades. Temos domingo pela manhã, às 8h da manhã, que nós chamamos de escola dominical, e o grande culto à noite evangelístico às 18h. E você é convidado para ir lá na igreja, né? Receber uma bênção do Senhor. Não vai de volta? Estamos quase encerrando. Pastor, eu pergunto, você me responde. Não dizendo tá, toma lá da cá. Igreja do Senhor. Medo de não propagar o Evangelho. Um sonho de ver todas as pessoas conhecendo a Jesus. Uma personalidade. A própria pessoa de Jesus. Versículo. Atos 20:24. Em nada tenho como algo precioso em minha própria vida, a não ser que cumpra com graça o ministério que o Senhor me concedeu. Um hino. O número 400. Em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Ser pastor. Ser pastor é um estilo de vida. É um estilo de vida assumido de que realmente o Evangelho vai ser pregado através dessa chamada. Família. A família, com duas famílias especial. A minha família, minha esposa e os meus filhos, e a família, o Cordeiro de Deus, o corpo de Cristo. Ser jovem. Ser jovem é sinal de força. Livro. Os livros de excelência, eu chamo os livros de etimológicos. Etimológico porque eles me trazem uma raiz da verdade da palavra. O senhor é professor? Sou professor, além de ser professor há mais de 25 anos, lecionamos algumas matérias como escatologia, lecionamos como missiologia e antropologia cultural. Atualmente qual escola? Na Escola Bíblica Permanente de Sião, em Belo Horizonte. Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Ok, muito obrigado por esse bate-papo. É um prazer tê-lo conosco nessa noite. Eu acabei de bater um bate-papo, entrevistar o pastor André Luiz Carvalho, pastor regional da Assembleia de Deus em Santa Luzia. Mas, meu muito obrigado, até logo e até a próxima, pastor. Se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Obrigado.